Muito bem, vamos dar continuação à resolução da nossa prova da quarta avaliação de Química 3, né? Química Orgânica, tudo bem? Vamos ver aqui essa informação aqui no texto. Deixa eu botar aqui para caneta, cor da caneta vermelha, ok. O etanol, também chamado de álcool etílico, ok? Aqui não tem nada a ver com VOF, né? Então, tudo que está aqui são verdadeiros. Vamos lá. O etanol, que é o nome sistemático, também chamado de álcool etílico, né, que é o nome comum. Essa é a fórmula dele, ó, é hidroxílio ligado a um carbono saturado. Ok, professor, aprendi, não vou esquecer mais. Ótimo. É um líquido menos denso do que a água. Menos denso significa dizer que a densidade dele é menor do que da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e a densidade do álcool é menor do que em torno de 0,8, 0,9. Tá? Então ele é menos denso, ou seja, se eu tenho 1 litro de álcool e 1 litro de água, a água ela vai pesar mais na balança porque ela é mais densa. Ok, esse é o entendimento que eu tenho que ter como menos denso, tá bom? Tá vendo como precisa de conceito? Menos denso. O que é menos denso? Entenda menos denso como sendo menos pesado, mas você só pode saber se uma substância é mais pesada do que outra se você tiver as duas substâncias, quantidades com volumes iguais. Aí quem pesa mais é mais densa. Quem pesa menos é menos denso, tá bom? O álcool etílico, é usado na limpeza doméstica porque dissolve gorduras, tá? Ele tem essa parte aqui, né, formada por carbono e hidrogênio, né, que é a parte, digamos assim, apolar da molécula, né? Então, apolar dissolve apolar. Gorduras, né, ou óleos, né, são apolares. Então, apolar dissolve uma apolar, tá certo? Porque dissolve gorduras, ok? Por isso que é utilizado na limpeza doméstica. Tem produtos, eu tenho em casa, por exemplo, eu uso um produto para limpeza e é a base de álcool. Um produto tipo Veja, mas a marca é Veja, mas é a base de álcool, tá bom? Inclusive ele é melhor para limpar vidros, né? É solúvel em água, ele é também solúvel em água, por quê? Porque essa parte aqui, né, hidroxila, eu já falei para vocês que o que causa o álcool, ele só digamos assim, solúvel em água, ele só é polar, porque o oxigênio, a geometria, aí eu não entrei em detalhes de geometria molecular, eu só falei. A geometria do oxigênio é angular. Então, a forma geométrica, né, da molécula é essa aqui, tá? Ó, em torno do oxigênio forma uma espécie de um ângulo aqui, ó. O oxigênio é angular, não é linear, ou seja, não é assim, ó. Linear se o hidrogênio tivesse aqui e esse carbono fosse ligado ao oxigênio dessa forma aqui, né? Apesar de a gente escrever, geralmente a gente escreve a fórmula do álcool dessa forma, tá correta, não tem problema não. Mas a geometria em torno do oxigênio aqui é angular, é formando um ângulo, tá? O oxigênio forma um ângulo, ele não é linear assim, tá bom? Aí eu não entrei em detalhe, porque não se trata de geometria, mas nós vimos na primeira aula prática de química orgânica, quando a gente utilizou os modelos de bolas e varetas, né, em laboratório, vocês viram a geometria do oxigênio na molécula da água, a geometria do carbono, que é tetraédrica, a geometria do nitrogênio, que é trigonal planar, trigonal piramidal, né? Vocês viram isso, tá? É menos denso que a água, é usado na limpeza, porque dissolve gordura, é solúvel em água, por causa da parte polar, e essa polaridade é devido ao oxigênio ser angular, porque se o oxigênio, a geometria do oxigênio fosse, digamos assim, linear, como estamos vendo aqui, ou aqui, né, fosse linear, o álcool seria apolar. Ele não dissolveria na água. Interessante, né? A questão da natureza, o criador, né, que faz todas essas coisas. É solúvel em água e é mais volátil do que ela. Tudo bem, deu algumas propriedades, tá? Dissolve gordura, é solúvel em água e é mais volátil do que a água. Ok, mais volátil. Professor, o que é volatilidade? Olha, volatilidade é a capacidade que um líquido tem de se converter em vapor. Então, quando a gente diz que o álcool é mais volátil que a água, significa dizer que se você colocar ali um copinho pequenininho, um copinho de tomar remédio, por exemplo, botou ali em cima da mesa um copinho de álcool e um copinho de água, o álcool vai desaparecer mais rápido. Então, ele é mais volátil. A água vai demorar mais, tá certo? O álcool, ele é mais volátil, o que significa que ele tem uma maior capacidade de se transformar em vapor, tá bom? Conceito, precisamos disso. O texto a seguir apresenta cada uma dessas propriedades relacionadas a uma explicação com base nos modelos de interações intermoleculares. Interações moleculares são forças de atração, né, entre as moléculas. Eu falei sobre isso também. Tá? Eu tentei mostrar
caracterizar essas forças aí em sala de aula, só que vocês não prestam, vocês teve até uma discussão bacana, mas vocês não costumam anotar, achando que o professor está falando aquilo ali apenas para encher linguiça. Não é. Ele pode cobrar, né? Lembre-se, nós vimos o que significa interações em sala de aula. São forças, né, entre moléculas, interações intermoleculares, né? Ou seja, entre moléculas, tá? A ligação de hidrogênio, por exemplo, é um tipo de força que ocorre quando as moléculas têm átomos altamente eletronegativos, como é o caso do oxigênio, do flúor, né? Tá certo? Que contém uma explicação inadequada, ou seja, vai ter alguma informação aqui relacionada à característica do álcool, mas a explicação está errada. Aí vocês têm que ver para a propriedade relacionada. Então, assinale a alternativa que contém uma explicação inadequada, ou seja, errada para a característica, né? Para a propriedade relacionada. Vamos lá então. Por exemplo, propriedade do etanol, dissolver gordura. Aí vamos para a explicação que o camarada dá. A molécula do etanol tem uma parte pouco polar. Isso é verdade, pessoal. Olha a parte pouco polar aqui. Cadê? Essa parte aqui é composta por carbono e hidrogênio, ela é pouco polar, né? Ela é apolar, tá entendendo? Claro que em si, a molécula em si, ela é polar. Existe uma polaridade. Professor, eu expliquei isso para vocês. Polaridade é quando existe uma região com carga negativa e com carga positiva. A carga positiva concentra-se sobre o átomo de oxigênio e a carga negativa, né? Em cima do átomo oxigênio, que ele é mais eletronegativo, e a carga positiva é sobre o átomo de hidrogênio, que ele é menos eletronegativo. Então existe uma polaridade. Quando eu falo assim, a molécula existe uma polaridade na molécula, que tem um polo positivo e um polo negativo. Esse polo positivo é uma região com falta de elétrons e o polo negativo é uma região com excesso de elétrons. Então veja bem, dissolver gordura é a propriedade. Qual é a explicação? A molécula do etanol tem uma parte pouco polar. Essa afirmação aqui ela é verdadeira. Essa afirmação é verdadeira. Vamos colocar um Fzinho nela? Um V, né? V, verdade. Propriedade do etanol, ser mais volátil do que a água. Mais volátil, ter uma maior capacidade de evaporar. Ou seja, as moléculas do álcool, elas se desligam, elas se separam mais facilmente do que da água. A água já tem... Claro, a água também ela é volátil, claro, mas o álcool é mais. O que significa dizer que as forças de interação na molécula do álcool, ela é mais, o quê? Fraca. A força de interação entre as moléculas do álcool é mais fraca porque elas se separam mais rapidamente. Tá bom? Então vamos lá. Então, ser mais volátil do que a água. Perdão, aqui. Ser mais volátil do que a água. Ser mais volátil, ter uma maior capacidade de evaporar. Explicação. As interações intermoleculares são mais fracas no etanol do que a água. Verdade. Isso aqui é verdade. Né? Se as forças intermoleculares, as forças que ligam as moléculas do etanol, fossem mais fortes, as moléculas não se separariam tão rápido mais do que a água. Né? E uma coisa interessante, qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus. Qual é o ponto de ebulição do etanol? Em torno de 78,5 graus Celsius. Então, essa menor força de interação, apesar de ser uma molécula polar, como a água, apesar de ter ligação de hidrogênio no álcool, como a água também, a força de interação, a força que age atraindo as moléculas, não é? As ligações de hidrogênio são forças mais fracas no álcool do que na água. Aí o ponto de ebulição também é menor. Tá certo? Apesar do álcool ter um peso molecular maior, né, do que a da água. Ok? A água é só 18 unidades de massa atômica, o álcool é 46, né? Tá bom? Então essa informação aqui ela é verdadeira. Tá? Propriedade do etanol, ser menos denso, ou seja, ser menos denso. Né? Ser menos denso. Ou seja, se você tem o mesmo volume de duas substâncias, vamos considerar 1 litro de água e 1 litro de álcool, né? A água vai pesar mais, ela vai pesar em torno de 1000 gramas e o álcool em torno de 800 e alguma coisa, 900 e alguma coisa, menos de 1000, tá bom? Então, o álcool é menos denso. Essa é a interpretação que eu quero que você entenda como sendo menos denso. Explicação. A massa molar do etanol é maior do que a da água, né? A massa molar do etanol é maior do que a da água. Não é, pessoal. Não é. Essa massa molar do etanol ela é maior do que a da água. Verdade, porque a massa molar do etanol é 46
se você somar as massas atômicas, ó, preste atenção, somar as massas atômicas, carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Se você somar todas as massas atômicas aqui, você vai ter para o etanol em torno de aproximadamente 46 gramas por mol. Se você somar da água, você vai ter 18 gramas por mol. Então, ser menos denso do que a água. Explicação: a massa molar do etanol é maior do que a da água. Não é essa explicação, ela não está verdadeira, porque por ser uma massa molar maior, ela era para ser mais pesada. Então, a informação está verdadeira, mas a explicação para o fenômeno é que está errada. Está entendendo? A massa molar do etanol é maior do que a da água? Mas não é a explicação para esse fenômeno. Por quê? Porque a massa do etanol é 46 gramas por mol. Então, se a massa molar é maior do que a da água, então ela era para ser mais densa. Só que não é. Então, a informação é verdadeira, mas, né, a explicação para esse fenômeno ela é falsa. Então, vamos botar aqui como sendo falsa. Pronto. Tá bom? Então, 2 verdadeiro, falsa. Vamos lá, então. Próxima. Propriedade do etanol: ser solúvel em água, tá? Ter a capacidade de se dissolver na água, em virtude de quê? Da polaridade, né? O álcool também é uma substância polar, mas ela também tem uma parte apolar. Lembre-se, ela também pode se dissolver na gasolina, e a gasolina é apolar, tá certo? Explicação: a molécula do etanol forma ligações de hidrogênio com a molécula de água. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Né? As ligações de hidrogênio em virtude da presença de quem? Do oxigênio. O oxigênio da água, ele vai exercer, que é o polo negativo, né, da molécula da água, vai exercer uma força de atração com os hidrogênios do álcool. Né? Olha, átomo eletronegativo fazendo uma ponte, uma ligação, não com transferência de elétrons, mas atração de cargas, né, com um átomo menos eletronegativo, que é o caso hidrogênio. Né? E a mesma coisa vai acontecer. O oxigênio do álcool, que é a parte mais eletronegativa, que é o polo negativo da molécula do álcool, vai sofrer atração pelo hidrogênio da água. Esse tipo de interação entre força entre as moléculas do álcool e da água, nós chamamos de ligações de hidrogênio. Tá bom? Então, o álcool é solúvel? Sim. Explicação: a molécula do etanol forma ligação de hidrogênio com a molécula da água. Verdade, isso aqui é verdade, por isso que ele é solúvel, tá bom? Aí quando você vai aumentando o tamanho, digamos, um álcool com 6 carbonos, aí já não é mais solúvel na água, né? Mesmo tendo uma parte polar em torno do oxigênio, uma molécula com 6 carbonos do álcool, por exemplo, o hexanol, né? Ele já não é mais polar, ele já não se dissolve mais com a água. Então as forças de ligações de hidrogênio entre as moléculas de álcool e da água, elas praticamente não existem. Por isso que não se dissolve. Né? Tá bom? Então essa informação aqui ela é falsa. Tá? Então a questão perguntou o quê? Assinale a alternativa que contém uma explicação inadequada. Então a resposta vai ser, pessoal, essa letra C. Não é isso? Seria a resposta para essa questão 4 aí. Tá bom? Você viu como vocês precisam estudar? Então eu quis chamar a atenção de vocês nessa prova para que vocês estudem, deem atenção à química. Vocês não estavam dando atenção à química, tá bom? Não estavam. Apesar da participação, né, ser relativamente boa com relação a alguns alunos, né? Eu cito o Nilvan, que Nilvan é um camarada que participa. Nilvan é um menino bom. A Heloísa é uma menina boa. A Joyce é uma menina boa. É claro, eu estou citando eles porque eles que, digamos assim, eu me lembro aqui no momento da participação deles. Não estou dizendo que apenas eles são alunos bons, não estou dizendo isso. Mas é bom participar. Mas mesmo que você não participe, estude. Tá bom? O professor deu um conteúdo numa semana, tem que estudar na outra. Não vai deixar para a versão de prova não, que é muita coisa. Tá? Nós temos para a REC 2, a recuperação semestral 2, nós temos 2 capítulos aí para estudar. A parte de polímero e essa parte de fermentação alcoólica. Então você precisa estudar. Inclusive rever os vídeos que eu resolvi as questões sobre polímero. Tá bom? Vamos para questão 5. Em uma tabela de propriedades físicas de compostos orgânicos, foram encontrados os dados a seguir para composto de cadeia linear, tá? Aí tem o composto 1, 2, 3 e 4. Esses compostos são etanol, heptano,
hexano e propanol, ou propanol, né? Na nomenclatura antiga, né? Propanol. Não necessariamente nessa ordem. Então isso aqui não quer dizer que o composto 1 é o composto 4 é o propanol, o 3 vai ser o hexano, não, nada disso. Pode estar misturado aqui, tá bom? Não necessariamente nessa ordem. Aí você tem composto 1, tem os pontos de ebulição e tem aqui a solubilidade. Essa solubilidade, como se disse aqui, ó, é miscível em água. O que é miscibilidade? É capacidade de dissolver, né? Então, miscível em água, que é solúvel em água. Então, o composto 1 é insolúvel em água. O composto 2 é asterisco, significa miscível em água, em todas as proporções, ou seja, ele é muito solúvel, tanto o 2 quanto o 3, tá? E o 4, ele é insolúvel. Então, aqui o problema está pedindo para identificar quem são esses compostos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3 e quem é o 4, tá bom? Dá para a gente eliminar algumas alternativas aqui? Dá. Por exemplo, nós sabemos que o etanol é solúvel. Gente, etanol, álcool, solúvel, né? A cachaça, a vodka e as outras bebidas alcoólicas contém água e contém álcool, além de outras substâncias lá, né? É solúvel. Então, eu já posso dizer aqui que o composto 1, que ele é insolúvel, não pode ser o etanol. Então, eu vou eliminar já essa letra A, não quero nem saber do restante. Por quê? Porque o etanol aqui, ó, eu sei que o etanol é solúvel, tá? E veja que é respectivamente. 1, 2, 3, 4, respectivamente, tá? Então, o 1 não pode ser o etanol, porque o etanol ele está aqui como insolúvel. O composto 1 é insolúvel. Então, ó, essa está fora. O propanol também está fora, tá? Eu vou eliminar ele, porque eu mostrei para vocês que até 3 carbônico ele é solúvel ainda em álcool. A partir do 4 ele vai se tornando insolúvel, ou a solubilidade diminui, né? Com 6 carbonos, o álcool aí já torna-se praticamente insolúvel. Eu mostrei uma tabelinha para vocês na sala de aula, tá? Tá lá no livro texto, era para você dar uma lida também. Então, essa A e C eu já eliminei. Então, nós temos 3, né, alternativas aqui, tá bom? Temos 3 alternativas que podem ser a resposta para essa questão, tá bom? Pode ser a resposta para essa questão aí. Então, vamos lá. Aí, preste atenção. Será que... eu vou buscar uma outra coisa aqui. Será que o composto 2 é etanol? O composto 2 aqui, ó. Composto 2, para ser um etanol, deveria ser solúvel. Pode ser. E aqui você tem o propanol. Ó, 2 e 3. Eles são solúveis. O hexano é um hidrocarboneto. Insolúvel em água. Heptano, hidrocarboneto. Insolúvel, por isso que pode ser letra B, D ou E, né? Porque essas duas substâncias são insolúveis aqui. Então tá batendo. Agora vamos lá, ó. Eu estou dizendo que o heptano pode ser, o heptano é insolúvel, verdade, né? Porque ele poderia ser o composto 1. E eu estou dizendo que o hexano também é insolúvel. Ó, composto 4. Então essa alternativa, por enquanto, eu não posso descartar ela não, tá? Se eu pegar aqui hexano e heptano, a mesma coisa. Né? Não podemos descartar porque está 1 e 4, os dois insolúveis, bacana, hidrocarboneto é insolúvel, ok. Letra E, hexano e heptano também. Então não dá por aqui para mim eliminar, não. Eu vou aqui agora no etanol. Etanol ele é solúvel e o propanol também. Ó, etanol solúvel e o propanol também. Então não está dando para eliminar por aqui pela solubilidade. Ó, etanol e propanol, propanol e etanol. Não dá para eliminar pela solubilidade. Aí não tem jeito agora, vai ser pelo ponto de ebulição. Pela solubilidade, a gente só conseguiu aqui eliminar 2 logo, né? A letra A e a letra C. Porque o etanol ele é solúvel e o propanol também é solúvel. Como está dizendo aqui que eles são insolúveis, então o etanol não pode ser o 1 e o propanol também não pode ser 1. Não pode ser o 1 porque ele é solúvel. Não pode ser o 1. Porque o 1 ele é insolúvel. Então, pela solubilidade, não dá mais para a gente eliminar, só conseguimos eliminar essas duas. Agora vamos para o ponto da ebulição, tá? Gente, o etanol, ele tem um peso, a força de interação entre as moléculas, ela é a mesma com relação ao propanol. Por quê? É ligação de hidrogênio. O etanol vai ter a parte formada por carbono e hidrogênio, são 2 carbonos, né? Então, a fórmula do etanol é essa daqui.
E a fórmula do propanol, ou propan-1-ol, detesto essa nomenclatura, mas é o que criaram, né? Vamos lá, CH2OH aqui, pronto. Aqui é o etanol, tá? E aqui é o propanol. A força de interação entre, vamos considerar dois copos com etanol e outro copo com propanol. A força de interação entre as moléculas é ligações de hidrogênio. Beleza, é a mesma, mesmo tipo de interação. Se é o mesmo tipo de interação, quando você tem um peso molecular maior, a tendência é essa substância ter um ponto de ebulição maior. Tá certo? Ok? O propanol, bem, o etanol eu já falei para vocês, né? É 46 gramas por mol. Eu não vou somar aqui do propanol porque não precisa mais dar mais. Está na cara que vai dar mais, né? Se eu somar as massas atômicas aqui, vai dar mais do que 46. Então, eu interpreto da seguinte forma, que o etanol, o ponto de ebulição dele tem que ser menor. Menor do que o propanol. Tá certo? O ponto de ebulição. Eu tenho aqui, ó, das duas substâncias solúveis, eu tenho uma que é solúvel a 78 e outra solúvel a 97 graus. Eu vou considerar isso aqui como sendo etanol. Tá? Vamos ver se vai bater. Aqui como sendo etanol e aqui como sendo propanol, que são as duas substâncias altamente solúveis, né? Em todas as proporções, em qualquer proporção. Tá? E só preciso agora descobrir, né, que o 78, que é o etanol, é o composto 2, porque ele tem um ponto de ebulição menor do que esse. Esse aqui é o propanol, tá? Ele é mais pesado, é uma molécula mais pesada. Eu só posso fazer essa comparação, pessoal, quando a força de interação entre essas substâncias aqui é a mesma, tá? Ligação de hidrogênio. Então, aqui vai ser o etanol em segundo, a segunda é etanol. Então, vamos lá. Heptano, etanol está em segundo e etanol aqui também está em segundo, né? Mas aqui, ó, o propanol está primeiro, então eu já poderia eliminar essa. Porque o propanol está em como se fosse a substância 2. Eu já estou concluindo que não é. Quem é a substância 2 é o etanol. Então eu já posso eliminar isso aqui por causa do ponto de ebulição. Tá? Então o etanol está em segundo aqui, ó, e o etanol aqui também em segundo. Então tá ou B ou D. A questão é agora saber quem é o heptano e quem é o hexano. O heptano tem 7 carbonos, a força de interação é a mesma, né? Forças de London, né? Falei isso para vocês, né? Na sala de aula, que são forças mais fracas, tá? Essas interações intermoleculares. E, então, o heptano eu espero que seja um ponto de ebulição maior do que o hexano, tá? O heptano, como é uma molécula formada por 7 carbonos, o hexano formado por 6, o hexano vai ter um ponto de ebulição maior. Então, eu já concluo que aqui é o heptano. Opa, heptano, que é o de ponto de ebulição maior. E aqui é o hexano. Certo? Opa, hexano, tá bom? Ficou feio aqui, mas hexano. Então, eu já vou aqui no composto 1 como hexano. Olha aqui, ó, hexano. O etanol já matei, que é o 2. O propanol, né, fica como sendo o terceiro, tá batendo, ó, né? Terceiro. E o heptano como sendo, né, o outro insolúvel mais o de questão 4, e ele tem um ponto de ebulição maior. A alternativa correta vai ser essa daqui. Pessoal, você está percebendo que nessa questão é preciso que vocês entendam alguns conceitos que são vistos em química de primeiro ano, né? Solubilidade, forças intermoleculares, são informações que vocês devem ter visto. Pessoal, mas eu não vi. Aí é uma deficiência do sistema. Mas era para ter visto. A deficiência do sistema de ensino, né? Ou que você não estudou. O professor pode ter falado e vocês não estudaram. Bem, mas de qualquer maneira, a resposta correta para essa questão 5 é a letra D, tá bom? Será que dá mais tempo? Deixa eu ver aqui. Temos mais 5 minutinhos ainda, tá bom? Eu acho que dá para pegar mais as 6 aqui. Pronto, vamos resolver só essas 6, tá? Aí fica faltando 6, 7, 8, 9, fica faltando 4. Eu vou resolver essas 6, que é questão de cálculo. Pessoal, agora eu tive a certeza que vocês não estudam química, não. Me perdoe. Me perdoe, mas não estudam, não.
Como é que o professor resolve uma questão dessa? Na sala de aula, eu resolvi. Botei essa questão e disse que ia cair. E vocês não estudaram. Tá aí a prova. Ninguém acertou essa questão. Ninguém acertou essa questão. Mas vamos resolver? Teve gente que ainda tentou botar lá 1.875 gramas. Eu disse, olha, não é 1.875 gramas. 1.875 gramas é a resposta que eu resolvi na sala de aula, colocando a massa do etanol não como 300. Se eu não estou enganado, é 240, alguma coisa assim, 270. Eu não estou lembrado da massa que tinha lá na questão que eu resolvi na sala de aula. Mas eu só mudei a massa do etanol aqui. A questão é a mesma, só mudei a massa do etanol. O resto tudo igual. Então vamos ver como é que a gente pode resolver essa questão, tá bom? Vamos ver como é que a gente pode resolver essa questão aí, tá? Então eu costumo resolver da seguinte forma. Vamos ler. Eu vou deixar o lápis aqui embaixo, porque eu vou precisar de anotar algumas informações do problema, e você vai acompanhando a leitura. A combustão completa do etanol, tá? O que é combustão completa? É quando o etanol... Professor, qual é a fórmula, a equação química da combustão do etanol? Vamos lá, então. A fórmula molecular é C2H6O, que é a fórmula molecular do álcool, tá? Reage. Pessoal, me dê licença, mas deixa eu só ver se tá gravando, que agora que eu me lembrei, eu tô com medo de não tá gravando. Tá, o tempo tá se passando, tá gravando, estamos com 26 minutos. Ok, tá bom. Estivesse gravando, eu tinha perdido 26 minutos do meu tempo falando à toa. Então vamos lá. Ó, então, cor da tinta vermelha. Então você tem a fórmula molecular do álcool, né? Uma combustão reage com o oxigênio, tá? E vai produzir somente gás carbônico e água, né? Combustão completa. Tá ok? Por isso que chamada combustão completa, por quê? Porque só vai produzir gás carbônico e água, né? Os combustíveis nos motores do carro, a combustão não é completa, tá? Produzem outras substâncias aí, tá certo? No caso do álcool, né, utilizado como combustível, tem produção de aldeído também, né? É um desafio de engenharia automotiva, né, a fim de evitar a formação de aldeídos que são prejudiciais à saúde, são cancerígenos esses aldeídos aqui, tá? Para que o etanol, né, álcool, tenha uma combustão completa, formando apenas dióxido de carbono, né? Ele disse aqui, formando apenas dióxido de carbono, mas também água, tá? Dióxido de carbono e água. É necessária uma quantidade mínima de ar dentro da câmara de combustão do motor, para que a reação ocorra de maneira completa. Como essa combustão não ocorre completa, então quer dizer que nos motores esse ar, esse volume de ar, ele é insuficiente. Tá? Apesar de entrar ar, mas não é suficiente, porque ainda tem queima incompleta aí, tá bom? Então vamos lá. Determine o volume em litro de ar. Então eu preciso, olha aqui, ó, eu preciso do volume de ar. Isso aqui é um parênteses, tá bom? Eu não sei quantos litros, mas é o que eu estou querendo. Em litro necessário de ar para queimar 300 gramas de etanol. Então vamos lá. A massa, eu vou botar aqui, ó, M de etanol. Vocês não resolveram nenhuma vez em casa, né, pessoal? Eu resolvi na sala de aula e vocês não tiveram a preocupação de resolver em casa. Acharam que eu não ia resolver na sala, mas não ia botar. Tá aí, né? Aprendam. 300 gramas. 300 gramas aqui. Certo? De etanol, tá? Considera o volume molar. Volume molar é o volume ocupado por 1 mol. 1 mol de uma substância, se você pegar, por exemplo, o mol do álcool etílico é 46 gramas por mol. Então, é só somar as massas atômicas. 2 vezes 16 aqui, no caso do oxigênio, dá 32. Então, 32 gramas é o mol. Então, o volume molar do oxigênio é 25 litros. O volume molar do álcool, que é 46 gramas, né? Se tiver 46 gramas de álcool na forma de vapor e 32 gramas de oxigênio na forma de gás, né? Você vai ter ali um volume molar de 25 litros. Esse volume molar é na temperatura de 0 grau, tá? E a pressão de 1 atm. Informação de... Eu falei isso para vocês. Informação de segundo ano. Isso aqui é química de segundo ano, né? Essa questãozinha aqui, tá? Mas é uma questão que aborda, né, conhecimento, né, e que vocês precisam saber. E essa questão está lá no livro texto adotado pela escola, tá bom? O Ciscato, né? O autor Ciscato.
O volume molar, né, o volume molar é de 25 gramas por mol. Pessoal, eu acho que essa unidade está errada. O volume molar é 25 litros, pessoal, né? Essa unidade aqui está errada. Isso aqui é um erro de digitação, tá? É um erro de digitação, não volume molar, 25 litros, né? Volume molar, certo? É 25 litros, tá bom? Tanto de O2 como de álcool, como o do gás carbônico, como de água, né? Se você tiver um mol de qualquer substância dessa, 0 graus centígrados, pressão de 1 atm, o volume vai ser de 25 litros, tá certo? Alguns autores trazem 24, tá? Mas tudo bem. A massa molar do etanol é igual a 46, né? Então, massa molar, né? Vamos chamar de M grande, que o M pequeno eu já chamei de massa do etanol. Então, o M grande do etanol, que é a simbologia que a gente dá para a massa molar, é de 46 gramas por mol, que é a unidade, né? E se eu somar 2 vezes 12, mais 6 vezes 1, que é a massa atômica, né? De hidrogênio é 1, de carbono é 12, mais 1, quando não tem o índice, quer dizer que é 1 vezes 16, aí somo tudo, dá 46, ok. E o percentual volumétrico de gás e oxigênio no ar é 20%. Então, percentual de oxigênio, vírgula, no ar, é igual a 20, ok? Então, são informações que o problema deu, tá bom? Agora, vamos começar a resolver. Primeiro, o seguinte, eu vou calcular aqui o volume de O2. Eu resolvi para vocês da seguinte forma, né? Na sala de aula, eu consegui dividir, né, em duas partes. Eu vou calcular primeiro, vou botar aqui, ó, calculando o volume de O2, tá certo? Calculando o volume de O2. Como é que eu vou fazer esse cálculo do volume aqui de O2, né? Ó, pela equação, essa equação aqui, ela não está balanceada, então você tem que balancear, tá? Eu não vou explicar o que é balanceamento aqui, não. Eu espero que vocês entendam que o número de átomos de carbono que tiver aqui, o número de átomos de hidrogênio, o número de átomos de oxigênio que tiver na parte aqui reagente, à esquerda da seta, que é seta, tem que ser igual ao que tem aqui, para obedecer à lei da conservação da massa, ou a lei de Lavoisier, tá certo? Então, essa equaçãozinha balanceada eu já dei para vocês na sala de aula. Aqui você vai ter... Aqui é 1 e aqui vai ser 3. 3 mol de O2. Gás carbônico vai ser 2, né? Porque você vai ter 2 carbonos aqui. Mas é fácil de balancear também, tá? Eu estou colocando aqui os índices e aqui vai ser 3. Por que 3? Porque 3 vezes 2 aqui não vai dar 6. Eu não tenho 6 aqui, ó. 2 vezes 1 carbono. 2 carbono. Eu tenho 2 carbono aqui. Tá certo? Hidrogênio. Quantos oxigênio eu tenho aqui, ó? Eu tenho 3 oxigênio, que é 3 vezes 1, 3, né? 3. Aí 2 vezes 2, 4. Né? 4 com 3, 7. Se você olhar aqui, ó, 3 vezes 2, 6, com mais um aqui, 7. Então, está balanceado, ok? Então, eu posso chegar à seguinte conclusão, que 46 gramas de álcool, tá? Se eu somar as massas atômicas aqui, vai dar 46, tá? 46 gramas de álcool, ok? 46 gramas de álcool reagem com... Quantos gramas de oxigênio aqui, pessoal? 3. São 2 vezes 16, dá 32. 3 vezes 32, são 3 moléculas ou 3 mols, né? Vai dar 96, né? Então, 96 gramas reagem, né, com 96 gramas de O2. Eu estou dizendo que 46 gramas de álcool, isso aqui é um 4, reage com 96 gramas de O2, tá? O2, ok? 46 gramas de O2. 300 gramas, e lá no exercício que eu resolvi na sala de aula, né, era 230, acabei de me lembrar, 230, não é 246, 240, 270, como eu falei, é 230, aqui vai ser 300, então 300 gramas de álcool, tá? 300 gramas de álcool reage com uma massa M, de O2, então essa massa M de O2 eu vou calcular agora. Eu vou pegar 300 vezes 96, né? Regra de 3, né, pessoal? E vou dividir por 46. Eu já vou botar o resultado aqui, tá? Para me economizar espaço, tá bom? Mas você sabe que
Eu vou pegar 300 vezes o 96, o resultado eu divido por 46. Porque quem está multiplicando a incógnita m aqui, ó, né, é o 46. Então vamos lá. 300 vezes 46, isso aí 13.800, que dividido por 46 vai me dar 300, né? Vai me dar 300 gramas. 300 gramas de O2. É isso mesmo? 300 vezes 96, 300, vou fazer de novo aqui, vezes epa, eu acho que eu botei 46, 300 vezes 96, eu tinha errado mesmo, dividido por 46, 600, porque se, eu tinha multiplicado aqui por 46 e não por 96, dá 620, vamos botar 626 gramas, porque deu 626,0, então 626 gramas, tá? Essa é a massa de oxigênio que eu preciso para reagir com esses 300 gramas de etanol. Eu precisaria de 626 gramas de oxigênio. Ótimo, mas isso aqui ainda não é volume de ar, tá? Isso aqui não é volume de ar. Aí eu vou fazer assim agora, ó. Vamos lá. 1 mol de O2, tá? Pesa quanto? 2 vezes 16, 32 gramas. Eu resolvi isso na sala de aula, pessoal. 32 gramas. E 1 mol, né? Mol de O2 pesa 32 gramas, tá certo? Esses 32 gramas equivale ao quê? A 1 mol, tá? Então, o volume molar é 25 litros. Então, se você tiver 1 mol de oxigênio, ou seja, 32 gramas dele, né, armazenado em um recipiente, você vai ter 25 litros aí, que é o volume, tá bom? Se você tem agora 626 gramas, você vai ter um volume V, tá certo? Um volume V aí. Professor, eu preciso calcular esses 26 gramas, quantos mol vai daqui para botar aqui? Não, não precisa, mas se quiser é só pegar 626 e dividir por 32, 1 mol não é 32? Aí bota o resultado aqui, mas esse 1 mol aqui nem vai entrar aqui no cálculo agora. O que vai entrar no cálculo é essa parte aqui, ó. 32 gramas e 25 litros está para... 32 gramas está para 25 litros, assim como 626 gramas está para V, né? Então não precisa calcular o número de mols aqui desses 626 gramas não, só se você quisesse, mas não precisa, tá bom? Então fazendo o cálculo aqui de V, de oxigênio, não é de ar ainda, depois nós vamos para o ar. É só pegar os 626, multiplicar por 25 e o resultado dividir por 32. Vamos lá? 626 vezes 25, isso vai me dar 15.650, dividido agora por 32. Aí me dá 489,0, com uma casa decimal só. Então, 489,0 litros. Esse aqui é o volume de oxigênio que eu estou precisando. Eu converti massa para volume, né? Esse é o volume de oxigênio, 489 litros, que eu preciso para que haja uma combustão completa. Tá bom? Agora, a partir daqui, eu vou calcular o volume de ar. Então, eu posso agora, calculando, eu calculei o volume de oxigênio, né, que era, como eu botei aqui no texto, né, calculando o volume de oxigênio, está aqui, ó, tá? Agora, eu vou calcular o volume de ar. Aqui é um R. O volume de ar, tá bom? Lembrando que o percentual volumétrico de gás e oxigênio é 20% no ar. Se você tiver 100 litros de ar, você vai ter 20 litros de oxigênio. Tá bom? Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Então, vamos fazer aqui uma outra regrinha de 3. Pessoal, vou dar um toque aqui, ó. Aprenda a fazer esse cálculo que eu posso pedir na REC 2 da terça-feira. Então, vamos lá. Vou dizer mais nada. Entenda quem quiser. 100 litros de ar equivale a 20 litros de quem? De oxigênio. Não é 20% o percentual volumétrico de oxigênio no ar? 100 litros de ar, né? 20 litros de oxigênio. Para que eu tenha 489 litros de oxigênio, que foi o que eu calculei aqui, né, anteriormente, ó, eu preciso de um V de ar. Então, esse V de ar, que é a resposta do nosso problema aqui, como é que vai ser? Você vai pegar o 100, multiplicar por 489 e vai dividir por 20. Quem está multiplicando a incógnita aqui, ó, é o 20, tá? Regra de 3. Não estou ensinando regra de 3 para vocês, né? Vocês têm que saber.
Então vamos lá, 100 vezes 489, isso me dá 48.900. Agora eu vou dividir por 20. Aí me dá 2.445 litros, ó. É o volume de ar que eu precisaria, né? Mas 2.445 litros. É adoidado. Nem o carro todo talvez não dê esse volume aqui. Né? Eu precisaria de mais do que o volume do cilindro fosse maior do que o volume de um porta-mala de um carro, né? Então, essa é a resposta para esse problema 6. Tá bom? Então, vocês estudem para fazer a recuperação 2, para tirar uma nota melhor do que vocês tiraram na 4 e para poder compensar e ir para a recuperação final, porque eu acho que muita gente vai para a REC final. Vocês só têm agora 2 provas, tá certo? A REC 2 e a final, a recuperação final. Tá bom? Então, estudem, cumpram a obrigação de vocês. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Vamos partir para as próximas. Vou terminar esse vídeo e vamos partir para as próximas questões.